Sabe aquela história que começa com uma piada na internet e de repente vira uma bola de neve, uma acusação super séria? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um caso exatamente assim para entender como isso acontece. E tudo começa com essa frase aqui. Ela viralizou forte com o tiktoker Luan Oliveira e se tornou o ponto central, sabe? O epicentro de uma confusão gigantesca. E foi essa frase que acendeu o debate. Começou aquela confusão geral. Onde é que termina o personagem, a brincadeira da internet e onde começa a pessoa de verdade por trás da tela? Para a gente entender esse rolo todo, é preciso olhar para as duas interpretações que surgiram, que são, assim, completamente opostas uma da outra. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado a gente tem a intenção do meme, uma piada, um cara de 36 anos brincando que aparenta ser mais novo. Mas do outro lado a interpretação foi levada para o lado literal, como se fosse uma confissão. E isso, claro, gerou uma reação online enorme. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que uma situação dessas escala tão rápido? O que joga a lenha nessa fogueira da internet? Essa frase aqui mata a charada. A partir do momento que uma história vira conteúdo, a busca por engajamento muitas vezes atropela a busca pela verdade. A análise de verdade perde espaço para o sensacionalismo. A lógica é bem simples, né? Quanto maior a polêmica, mais cliques, mais visualizações. Então acaba existindo um incentivo para inflamar o conflito, em vez de tentar esclarecer as coisas. Para entender essa dinâmica, a gente pode pensar num personagem que muita gente conhece dos quadrinhos. É exatamente isso. O objetivo dele nunca foi noticiar a verdade sobre o herói. Era criar um vilão, porque o vilão vendia mais jornal. A narrativa que ele criava era muito mais importante que o fato em si. E toda essa lógica do espetáculo nos leva a uma questão fundamental do debate online. A diferença gritante que existe entre fazer uma crítica de verdade e simplesmente atacar alguém. Olha só, uma crítica construtiva foca no comportamento, no que foi feito, e não na pessoa. Ela tenta expor um padrão, e não simplesmente derrubar alguém. A ideia é construir um argumento, sabe? Usar exemplos e deixar que as pessoas pensem e tirem suas próprias conclusões, em vez de só gerar um conflito pessoal. E o perigo é esse. Quando o objetivo principal vira criar um show, um espetáculo, os fatos acabam se perdendo no meio de tanto barulho. A verdade vira só um detalhe. Certo. Então, como a gente consegue identificar quando uma análise virou só exploração em busca de cliques? Existem alguns sinais de alerta para a gente ficar de olho. Quando o objetivo claro do conteúdo é viralizar e não entender a situação. Ou quando um problema pequeno é transformado num escândalo monumental. É bom desconfiar se o conteúdo parece dizer mais sobre quem está fazendo a crítica do que sobre o assunto em si, parecendo mais um ataque pessoal. No fim das contas, esse caso específico é um sintoma de algo muito maior. De uma tendência que a gente vê o tempo todo no mundo digital. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma reflexão importante. Nesse grande tribunal que é a internet, quem afinal é o juiz da verdade?